Olá, retomando aqui as nossas videoaulas, a gente vai falar um pouco agora sobre regras gerais aplicáveis aos contratos de aprendizagem. A primeira diz respeito à reposição da carga horária que não foi ministrada durante o período da pandemia, seja carga horária teórica ou prática, que pelas razões da pandemia não foi possível a ministração. Essa carga horária perdida, ela pode ser ministrada ao final do contrato, ela pode ser reposta ao final do contrato, mediante a celebração de um termo aditivo ao contrato que prorrogue a data de término, a fim de viabilizar que aquele conteúdo não ministrado possa, então, ser ministrado depois da data originalmente prevista para encerrar o contrato. Isso é uma medida facultativa, cabe ao empregador a decisão. Obviamente, se ele optar por isso, é preciso destacar que durante esse período de extensão do contrato, o aprendiz ele continua sendo contabilizado para fins de cumprimento de cota. E essa extensão precisa também ser negociada com a entidade formadora, porque caberá a ela fazer um calendário de reposição de aulas, né? Tanto na parte teórica como na parte prática. Então, isso precisa ser previamente conversado com a entidade formadora. Se a empresa decidir por não fazer a reposição de aulas, ao chegar ao termo final do contrato, a data de término do contrato, mesmo durante o período da pandemia, a empresa pode fazer a rescisão normal do contrato na sua data final, mesmo não tendo sido ministrado todo o conteúdo e toda a carga horária prevista no programa de aprendizagem. Nesse caso, a entidade formadora, ela precisa emitir um certificado para o aprendiz, ainda que parcial, né, contemplando os módulos que o aprendiz conseguiu concluir ou a carga horária que ele conseguiu cumprir do programa de aprendizagem. É importante destacar também aqui, ainda em regras gerais, que ao aprendiz não se aplicam as regras de banco de horas, uma vez que o artigo 432 da CLT proíbe qualquer tipo de compensação de jornada ao aprendiz. Por fim, a gente precisa destacar aqui algo muito importante que diz respeito aos aprendizes menores de 18 anos. Esses aprendizes, eles precisam ser afastados das atividades presenciais, seja teórica, seja prática, uma vez que o artigo 67, inciso 3 do Estatuto da Criança e Adolescente e o artigo 3º, a linha D, da Convenção 182 da OIT, proíbem que o trabalhador com idade inferior a 18 anos participe de qualquer atividade laborativa que o exponha a risco à sua integridade física e à sua saúde. Portanto, os aprendizes com idade inferior a 18 anos não podem participar de nenhuma atividade presencial, seja teórica ou prática. Obviamente, esse aprendiz com idade inferior a 18 pode sim fazer atividades teóricas e práticas, desde que remotas, né? Teoria e prática remota é permitido. O que não se pode é a atividade presencial. Uma outra questão diz respeito ao que dispõe a Lei 13.979, de 2020, quando institui, em razão da pandemia do Covid-19, medidas de isolamento e de quarentena aos trabalhadores. A medida de isolamento diz respeito à separação de pessoas contaminadas e a medida de quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. O que tem de comum nessas duas medidas é o seu artigo 3º, parágrafo 3º, quando diz que quando o trabalhador, e aí inclui o aprendiz, deixar de comparecer ao trabalho em razão das duas medidas, esse dia de trabalho que não foi cumprido será considerado uma falta justificada e, em razão disso, não se pode ter desconto de salário do trabalhador. A gente precisa também falar sobre uma questão muito importante que está na Lei 13.982. Essa lei diz o seguinte: se o trabalhador foi acometido do Covid-19 de forma comprovada e, em razão disso, está com uma incapacidade temporária para o trabalho, né, ele deixou de comparecer ao trabalho em razão disso, pelos primeiros 15 dias dessa incapacidade, a empresa vai pagar o salário e vai poder descontar das contribuições previdenciárias futuras esses salários dos 15 primeiros dias pagos ao trabalhador.
Isso está dito de forma mais clara no artigo 5º da Lei 13.982, e aqui eu faço menção também à nota orientativa 2020.21, que também trata dessa mesma questão. Fique com a gente aqui para os próximos vídeos.